Esse histórico aqui no finalzinho eu vou apagar, porque eu não preciso disso aqui agora. Vou lá para o começo. Isso aqui também eu vou apagar, porque pegou da página que eu não preciso. Joia. Percebam que ele tem aqui já uma espécie de um sumário online, tá? Não está dentro das normas, porque o sumário das normas tem que ter pontinhos aqui, indicando em qual página está o conteúdo, tá? Isso como está em HTML, ele tem outra finalidade. Eu vou apagar isso aqui para a gente poder criar isso nas próximas aulas. Perfeito. Aqui está o sobrenome do autor, aqui são os autores. E aqui, Mendonça Almeida Oliveira Júnior. Ótimo. Percebam que agora o meu texto está todo esquisito, tá? Ele está trazendo para mim algumas coisas que não estão nas normas. E eu preciso mudar isso. Numeração progressiva. O que é numeração progressiva? Como eu falei para vocês, existem algumas questões de normas, tá? Então, o título, seção primária, o item 1, item 1.1, seção secundária, 1.1.1, seção terciária, quaternária e quinária. Não tem mais do que seção quinária. Percebam que depois desse item aqui, não tem ponto, não tem hífen, é só um espaço. Tá? Então, aqui é tudo caixa alta com negrito, aqui é todos em maiúsculas sem negrito, e daqui para baixo, só a primeira em maiúscula e sem negrito. Então, a gente vai criar esse primeiro modelo dentro do Office, lá no nossa folha de estilos, e vai aplicar esse estilo em todo o documento. Se eu tivesse, veja bem, eu estou pegando um documento pronto e estou aplicando estilos no documento. Vai dar um certo trabalho. Mas se eu faço a configuração antes de criar o meu documento, né, eu invisto um pouquinho de tempo no começo, mas depois são coisas que não vão me incomodar mais. Eu vou simplesmente escrevendo o meu texto e aplicando esses modelos. Ok? Então agora a gente vai começar trabalhando com a questão dos estilos. Ok? Então aqui nos estilos, eu tenho um caminho que é por aqui, e o Office já me dá alguns estilos pré-estabelecidos, né? Então, supondo que eu selecionasse esse texto aqui e pedisse um título, né? Eu vou trazer essa fonte aqui, é uma calibre, os tamanhos são diferentes, não está centralizado. Então, assim, o que eu quero que o meu título traga? Eu quero que o meu título traga um texto em negrito, fonte 12, e que seja centralizado. Tá? Então, eu pego esse meu título aqui, eu tenho dois caminhos. Ou eu clico o botão direito e vou em modificar, ou eu clico em painel de estilos, localizo a palavra título, que é essa aqui, e vou em modificar estilo. Ok? Bom, o meu título aqui, ele vai estar em cor automática, cor preta, não é fonte 28, é fonte 12. Texto acadêmico, normalmente, nós trabalhamos com dois tipos de fonte, ou Arial ou Times New Roman. Aí me perguntaram hoje, poxa, eu posso ter uma parte do texto em Arial, uma parte em Times? Não, ou é Arial ou é Times. Né? Então, por que isso? Na verdade, o Times New Roman é um tipo de fonte que você encontra, e o Arial também, em vários computadores, na maioria dos computadores. Então, é uma fonte que dificilmente vai perder formatação. Tem uma fonte, formatação é a fonte Arial, tamanho 12. Aqui, na questão do alinhamento, eu vou centralizar o texto, eu vou atribuir um negrito aqui, tá? E aqui é o espaçamento entre as linhas. Todo texto acadêmico trabalha com espaçamento 1,5. Então, o padrão dele é espaçamento simples. Eu vou passar para o espaçamento 1,5. Então, tá com Arial, 12, negrito, centralizado, espaçamento 1,5. E agora eu quero que todas as fontes, ou todas as letras, né, sejam em maiúsculas. Eu vou em formatar fonte. Formatar fonte. E aqui eu seleciono a opção todas em maiúsculas. Todas em maiúsculas. E dou um OK. Dou um OK de novo. Título. Pronto. Então agora o meu título já está dentro daquilo, né, que é considerado como dentro das normas. E agora eu tenho algumas coisas aqui ou aqui
que estão um pouco esquisitas. Então, por exemplo, título 1, mas para as normas do UFPR, a gente chama de seção primária. Sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar esse estilo aqui e vai, primeira coisa, mudar um nome. Vai chamar de seção primária. Depois vai alterar o outro, vai ficar bem igual ao anterior, tá? Arial, negrito, passo 1,5, alinhado à esquerda, isso vai mudar, o outro é centralizado, isso aqui é alinhado à esquerda, e vai ser fonte todas em maiúsculas. Todas em maiúsculas. Ok, ótimo, criado. Percebam que aqui, ó, seção primária. Agora eu vou pegar o título 2 e vou fazer uma seção secundária. Seção secundária. De novo, fonte 12, sem negrito, Arial, a cor é automática, alinhada à esquerda, e também a fonte é todas em maiúsculas. Ok, ok. Título 2, seção secundária. Eu vou só criar o título 3 aqui. Eu posso criar algum tipo novo de estilo? Sim. Você vem aqui em novo estilo. E aqui eu vou criar uma seção. Pronto. Já fiz o meu trabalho aqui de resumo. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todo o texto. Eu vou aplicar uma fonte Arial, tamanho 12. Eu vou justificar, ok? Aqui eu volto a marcar e selecionar como título, que vai ser centralizado. E agora, isso aqui, tudo que não tem número, né, ou começa, resumo, referências, sempre vai ser seção primária. Tá? Então, volta como seção primária, abstract, seção primária, introdução, ó, item 1, seção primária, e assim segue o baile. Aqui é seção primária também. Ah, e outra coisa interessante também. Percebam que esse texto aqui, ele tem algumas palavras que são grafadas na cor azul, né? O que também não está nas normas. Provavelmente isso aqui seria algum tipo de link para as referências que estavam em HTML. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+A de novo, vou selecionar tudo, e aqui em cima eu tenho algumas ferramentas que vão definir algumas coisas. Aqui é negrito, itálico, sublinhado, taxados, subscrito e sobrescrito. Aqui eu tenho a cor da fonte. Eu quero que tudo seja automático, tudo seja preto. E aqui eu tenho o negrito, então eu vou tirar o negrito também. Eu não quero que tenha negritos no meu texto aqui. Então eu vou de novo marcar isso aqui, que é o título. Opa. Seção primária. Seção primária, introdução, seção primária. Legal. Bom, já está ficando com um jeitinho um pouco mais organizado, tá? Percebam vocês também uma coisa que talvez vocês já tenham visto em outros textos, mas que não faz parte das normas, que é justamente esse espaço entre os parágrafos, tá? Esse parágrafo agora, ele está com espaço simples, espaço 1. Textos acadêmicos têm que ter espaço 1,5. Então, a gente pode selecionar todo o texto aqui, formatar parágrafo, e aqui em parágrafo eu tenho espaçamento simples, e aqui eu tenho o antes e o depois. Então, é o seguinte, isso aqui, esse espaço que é dado entre os parágrafos, não foi o autor que foi terminando um parágrafo, dando enter, termina um parágrafo dentro, porque eu não tenho um enter aqui entre espaço. Ó. Se eu preciso tentar clicar nesse espaço para apagar esse espacinho aqui, eu não consigo.
Esse espaço aqui não existe. Ele é um tipo de configuração do Word que vai fazer com que a cada quebra de parágrafo haja um espaço pré-determinado para o próximo parágrafo. Então, você perceba que esse texto aqui não tem a indentação que a gente chama. O que é a indentação? É quando você tem essa margem aqui, que para as normas da BNT tem que ser de 1,5. Tá? Ela está um pouco aquém, está com 1,25, que está errada essa norma aqui. Então, eu vou ter que arrumar esse parágrafo e vou ter que tirar esse espaço. Como é que eu faço para tirar esse espaço? Então, eu vou simplesmente entrar em formatar, parágrafo, e vou dizer para o Word que o espaçamento é 1,5 e não é mais espaçamento simples. E aqui eu tenho o antes e o depois. Então, esse espaçamento aqui é depois. Então, depois do parágrafo, deu um salto de... Vou fazer uma coisa bem maluca aqui, tá? 30, só para tentar ilustrar aqui para vocês. Olha o que acontece depois de cada parágrafo, como o espaço ficou bem maior. Então, é só para vocês perceberem que quanto maior for o número do depois aqui, ou do antes, maior vai ser o espaçamento entre as linhas, tá? Então, o espaçamento aqui tem que ser normalmente 0, e espaço 1,5. Joia. Então, agora, as coisas estão começando a ficar mais adequadas, tá? Então, aqui, Word, algumas coisinhas que estão aqui. Introdução, tá? Poxa vida, Glauco, mas agora ficou esquisito, porque assim, como é que eu vou fazer agora o parágrafo para todos os textos, né? Então, de novo, a gente vai selecionar os parágrafos aqui, vai de novo em formatar, parágrafo, e aqui a gente vai em tabulação. O que é a tabulação? A tabulação é quando você aperta a tecla Tab, ela vai jogar para você em uma posição do texto, né? Então, no caso aqui, a primeira tabulação, pelas normas da universidade, é 1,5. Eu defino a tabulação aqui e clico no mais. Ele vai botar isso para mim na marquinha. A próxima vai ser de 4 centímetros. Eu vou no mais de novo, 4 centímetros. E dou um OK. Olha que legal. Se vocês perceberem, apareceu uma marquinha bem aqui no 1,5 e uma outra marquinha no 4. É muito importante que a gente sempre tenha a régua visível aqui para o trabalho, porque se você, por exemplo, tira a régua, você não sabe aonde está a sua tabulação. Então, você fica um pouco no escuro aqui. Então, a régua ela vai te ajudar a conseguir configurar o teu texto de uma forma que você possa fazer as configurações necessárias aqui. Tá? Então, se eu estou agora em resumo, se eu dou um tabzinho, olha, já vai para 1,5, aqui vai para 1,5, na introdução também vai para 1,5. Aqui tem um atalho, tá? 1,5 para espaçamento. E aqui é sem nada, tá? Opções de espaçamento de linhas aqui é 0 e 0. Espaço 1,5. Ótimo. Então aqui eu vou fazendo a minha tabulação.